Meu nome é Clara Mendes. Eu tinha 27 anos quando o mundo desabou ao meu redor, literalmente. Estava no Haiti, em 2010, quando o terremoto de 7,0 graus destruiu tudo o que eu conhecia. Eu era uma voluntária, uma enfermeira tentando salvar vidas, mas naquela noite eu mesma precisei ser salva. Não por mãos humanas, mas por algo muito maior. Uma voz no escuro, um milagre que desafia toda a lógica e uma reviravolta que ainda me faz chorar quando lembro. Essa é a minha história, e se você ficar comigo até o final, prometo que vai sentir algo no fundo da sua alma. Eu cresci em uma cidadezinha no interior do Brasil, onde o som dos sinos da igreja marcava as horas. Minha avó, Dona Rosa, era a minha rocha. Ela me ensinou a rezar, a segurar um terço com respeito, a acreditar que Deus sempre estava olhando por nós. Mas aos 15 anos, tudo mudou. Minha avó morreu de câncer e eu via a dor nos olhos dela mesmo enquanto ela orava. Como Deus podia deixar isso acontecer com alguém tão bom? Meu coração se fechou. Joguei meu terço no fundo de uma gaveta e decidi que, se Deus existisse, Ele não se importava comigo. Aos 25 anos, me formei em enfermagem, não por fé, mas por teimosia. Eu queria salvar vidas, já que Deus, na minha cabeça, não o fazia. Em 2009, me juntei a uma ONG internacional. Fui enviada ao Haiti para ajudar em clínicas improvisadas. Port-au-Prince era um caos de cores e sons. O cheiro de pão fresco misturado com poeira, crianças rindo nas ruas, o barulho constante de motos e conversas. Eu amava o trabalho, mas me sentia vazia. Cada curativo que fazia, cada criança que vacinava, era uma tentativa de preencher aquele vazio. Então, no dia 12 de janeiro de 2010, o chão tremeu. Eu estava em uma clínica de alvenaria, aplicando uma injeção em uma menina, quando o mundo virou de cabeça para baixo. O teto desabou, paredes racharam e o som, meu Deus, o som era como se a terra estivesse rugindo de raiva. Corri para a saída, mas uma viga caiu, bloqueando meu caminho. Fiquei presa nos escombros, com a perna direita esmagada sob uma pedra. A dor era indizível. Sentia o osso da minha tíbia como se estivesse se partindo em 1000 pedaços. O sangue escorria, quente, formando uma poça na poeira. O ar estava pesado, cheio de pó, e cada respiração arranhava minha garganta. Eu gritava por ajuda, mas os sons lá fora, os gemidos, os pedidos de socorro, o eco de sirenes distantes, me diziam que ninguém viria. Estava escuro, exceto por uma fresta de luz que vinha de algum lugar acima, onde uma rachadura deixava o céu aparecer. Olhei para aquela luz e, pela primeira vez em anos, pensei na minha avó. Lembrei dela segurando meu rosto, dizendo: "Clara, Deus nunca te abandona." Mas ali, soterrada, eu só conseguia pensar: se você existe, onde está agora? As horas passavam, ou talvez fossem minutos, não sei. O tempo fica estranho quando você acha que vai morrer. Minha perna latejava e eu sentia meu corpo fraquejar. O frio do concreto contrastava com o calor do sangue. Comecei a delirar, vendo flashes da minha infância. Eu correndo no quintal, minha avó rindo, o terço dela brilhando ao sol. Então veio o silêncio. Um silêncio tão pesado que parecia engolir tudo. Foi aí que ouvi. Não era uma voz humana, mas algo mais profundo, como se viesse de dentro do meu peito. "Clara, você não está sozinha. Confie." Meu coração disparou. Olhei ao redor, mas só havia escombros. Tentei me convencer que era minha mente, o desespero brincando comigo. Mas a voz veio de novo, mais clara. "Confie. Levante a pedra." Levantar a pedra? Eu mal conseguia mexer os braços, quanto mais mover uma pedra que pesava mais que eu. Mas algo dentro de mim, uma faísca, uma força que não era minha, me fez tentar. Apoiei as mãos na pedra, ignorando a dor que subia pela minha espinha. Empurrei com toda a força que não sabia que tinha. E então aconteceu o impossível. A pedra cedeu, como se algo a tivesse erguido comigo. Minha perna estava livre, mas quebrada, inchada, inútil. Eu não podia andar. Rastejei, centímetro por centímetro, em direção à fresta de luz. Cada movimento era uma batalha.
O pó entrava nos meus olhos, o sangue escorria e eu sentia meu corpo desistindo. Mas aquela voz, aquela presença, não me deixava parar. Foi então que veio a reviravolta. Enquanto rastejava, minha mão tocou algo no escuro. Era pequeno, liso, familiar. Um terço. Não qualquer terço, mas um com contas de madeira gastas, idêntico ao da minha avó. Como ele estava ali, no meio dos escombros, em um país a milhares de quilômetros da minha casa? Meu coração parou. Senti um calor subir pelo meu peito, como se minha avó estivesse ali, me abraçando. Segurei o terço com força e, pela primeira vez em 12 anos, rezei. Deus, se você está aí, me tire daqui. Não por mim, mas por ela. Nesse momento, ouvi um som novo, vozes humanas gritando meu nome. Eram os socorristas. Eles me encontraram por causa de um reflexo. A fresta de luz batia no terço, criando um brilho que os guiou até mim. Fui resgatada após 14 horas sob os escombros. No hospital, os médicos ficaram chocados. Minha perna estava quebrada em 3 lugares, mas eu não tinha infecções, apesar do sangue e da poeira. Eles disseram que minha sobrevivência era um milagre. Enquanto me recuperava, contei a história do terço para uma colega da ONG. Ela regalou os olhos e me mostrou um caderno que achou nos escombros da clínica. Era o diário de uma freira que trabalhava lá, morta no terremoto. No diário, ela descrevia um terço de madeira que carregava desde o Brasil, dado por sua avó. O nome da freira? Rosa, como minha avó. E no diário, uma frase escrita na última página: Deus guarda seus filhos, mesmo quando eles se esquecem dele. Eu não tenho explicação. Aquele terço, a voz, o brilho que guiou os socorristas, tudo isso mudou quem eu sou. Hoje, carrego esse terço comigo, não como um amuleto, mas como um lembrete. Deus estava comigo, mesmo quando eu o rejeitei. Minha avó, de algum jeito, estava lá, intercedendo por mim. Voltei ao Brasil, me reconciliei com a fé e hoje trabalho como enfermeira em comunidades carentes, levando não só curativos, mas esperança. Essa história me ensinou que os milagres não são só curas ou salvamentos, eles são sinais de que nunca estamos sozinhos. E você, já sentiu Deus te guiando em um momento de escuridão? Já encontrou um sinal que não explica? Deixe sua história nos comentários, quero ouvir vocês. Se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa de fé. Inscreva-se, ative o sininho e junte-se a nós para mais histórias que vão reacender sua alma. Até a próxima e que Deus esteja com você!